A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro Deixe a Flor Desabrochar. Copiou o livro, já fez uma encomendação por aí, para que você possa ler e adquirir. Vamos lá. Então hoje, o encontro passado, o último encontro, a gente leu o artigo do Padre Marcelino sobre a participação. Participação exterior, interior, frutuosa, consciente, para nos fazer crescer no mistério pascal de Cristo. Hoje uma colocação da irmã Penha Carpanedo, pia discípula, especialista em liturgia, que traz para nós uma reflexão sobre o silêncio da liturgia, ou o silêncio na liturgia. E ela diz assim: hoje temos a oportunidade de celebrar em nossa língua, e cada celebração apresenta-se com grande riqueza textos bíblicos, orações e cantos. Escutamos e respondemos, cantamos e tomamos parte dessas ações rituais ativamente. No entanto, vivemos na era da comunicação com muitas palavras e pouca escuta. O silêncio, quando acontece, parece soar como intruso, sinal de que alguma coisa não funcionou. E por vezes, isso se passa também na liturgia. Se o leitor dá aquele necessário espaço antes de subir ao ambão, já vemos alguém afligir-se por achar que se distraiu de sua função. Mas o que seria a palavra se não houvesse o silêncio? Se não houvesse esta qualidade de atenção que possibilita o acolhimento e o intercâmbio? Ao explicitar a necessidade da participação ativa, mediante as aclamações, as respostas, a salmodia, as antífonas e os cânticos, bem como os gestos e atitudes, a Sacrosanto Concílio ressalta a imperiosa necessidade do silêncio. Sacrosanto Concílio número 30. Os livros litúrgicos em vigor depois da Reforma prescreve momento de silêncio. Vamos ver onde que está previsto esses momentos de silêncio. Primeiro, antes de começar uma celebração, com um refrão orante, a aguçar os sentidos à espera do que será revelado. Segundo, antes das orações presidenciais, para descer ao fundo do próprio ser antes de se dirigir ao Pai. Terceiro, entre as leituras e depois da homilia, na liturgia da palavra, em atenção vigilante à voz que nós acabamos de ouvir. Após a comunhão, em profunda união com o Senhor, trazendo presente, recapitulando no coração a própria celebração. Toda aquela celebração agora passa por mim. E é ruim quando você está tentando rezar e o outro, olha, que não está nem aí, distraído, conversando. Alguns acham que a missa já até acabou, parece. Às vezes, não, por conta da pessoa não estar rezando, ela acha que o outro não está rezando, né? Então, cada momento importa ter a sua devida atenção. Mas eu acredito que o pós-comunhão deveria ser mais comum a gente saber. Depois da salmodia, na liturgia das horas, para recitar
que a oração comunitária encontre eco na oração pessoal. No rito inicial da Sexta-feira Santa, expressando o indivisível mistério do amor crucificado. Precisa entender uma colocação que a gente fez sobre o Tríduo Pascal. A celebração do Tríduo Pascal começa na quinta-feira com o sinal da cruz e só vamos retomar o sinal da cruz na bênção pascal. Por isso que ela está dizendo aqui o indivisível sinal do mistério pascal, que começou na quinta, então agora começa com o silêncio e com a oração. Estas prescrições não são simples rubricas, ordens, leis a serem cumpridas à riscas. Elas indicam que a liturgia é mais do que gesto, palavras, é mais do que barulho, como muitos pensam. E antes de que gestos e palavras, de Deus, no Cristo ressuscitado e do seu Espírito, que se revelam na Assembleia reunida. O silêncio é condição para deixar o Espírito habitar as nossas palavras e as nossas ações. De fato, não é pela palavra da Escritura que Deus fala e revela-se também pela palavra da Igreja, pois não sabendo orar, como convém nos associarmos ao Espírito, porque só Ele sabe o que devemos orar. Vai dizer São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8. Quando alguém, ao exercer o ministério, reza diante do Pai, e quando a Assembleia de alguma forma participa de tal oração, é o Espírito que clama em nossos corações, Abá, Pai. E quando alguém proclama um texto bíblico, ou canta o salmo em diálogo com a Assembleia que escuta e responde, é o Cristo que se faz presente pela palavra. Mais do que os momentos, o silêncio é uma atitude diante do que se manifesta e nos habita durante uma leitura, uma oração, um canto, um gesto. Eu acompanho com tudo o que eu sou cada ação, mesmo quando ela está sendo ministerialmente sendo feita por outra pessoa, mas aquela pessoa me ajuda a fazer junto também aquela ação. Trata-se não tanto de saber a que hora silenciar ou por quanto tempo, mas de estar na celebração por inteiro, sem distração, com toda a ação para perceber a voz de Cristo que fala aos corações e ao clamor do Espírito que geme em nosso íntimo. Daí a necessidade também de pronunciar pausadamente as palavras para abrir espaço ao Espírito nas entrelinhas de cada texto. É o silêncio que dá consistência e cumpre a função de suporte que a palavra precisa. Uma medida importante para garantir o silêncio em nossas celebrações é evitar que sejam mecânicas e vazias, é cultivar momentos pessoais de meditação e leitura orante da palavra como preparação e prolongamento do momento comunitário. Quando as pessoas não vivem à espera de uma pregação somente, mas elas têm um amor, um carinho à palavra que vai ser lida e proclamada. Tudo isso supõe uma educação ao silêncio, começando pela catequese. Interessante nesse sentido é a iniciação cristã, segundo o modelo do ritual de iniciação cristã para adultos. O itinerário propõe e considera que a pessoa torna-se cristã mediante a catequese, o testemunho da fé e a liturgia. E a liturgia, como parte integrante desse itinerário de iniciação, visa gravar no coração dos catecúmenos o ensinamento recebido e levá-los a saborear na vida e na oração. Que nós possamos, sim, não é que a gente vai ficar lá com a cara de triste numa celebração,
Mas à medida em que a celebração começa, à medida em que a gente chega, como propõe a reflexão, a gente já entrar naquela perfeita sintonia para que realmente cada liturgia seja uma experiência de céu em nossas vidas. E isso depende da equipe que coordena, de quem preside, de uma assembleia bem trabalhada para isso. Se uma equipe fica indo e vindo, se alguém fica inquieto, se procura-se distração, fazemos, mas não rezamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é